O assunto de hoje é massa, galera. Boa noite, galerinha. Pessoal, eu informo hoje a vocês que vocês vão sair daqui da aula hoje sabendo genética. Eu garanto isso para vocês. Mas eu quero uma coisa de vocês. Extrema atenção. É um assunto difícil. É um assunto difícil. Eu não vou negar, vou dizer para vocês, é um assunto simples. Não é um assunto difícil. Mas é um difícil de aprender gostoso, porque é um assunto que a gente entende tudo. A genética, ela dá explicação de tudo assim dos seres vivos. A gente entende evolução, a gente entende mutações, tem a ver com doenças, cânceres, com outras doenças. E é muito bom entender isso. A gente se sente muito inteligente quando estuda genética, quando entende. A gente consegue fazer um cruzamento, a gente se acha, porque realmente é um assunto diferente mesmo do que vocês já viram na vida, tá? Então, para dar entrada aqui, para começar logo, eu já vou dizendo a vocês, eu já até deixei uma lista aí com os conceitos, uma foto lá, um pôster, e eu pedi a vocês para dar uma olhada. É muito importante entender aqueles conceitos para poder conseguir responder as questões de genética, tá? Não é que a questão é difícil, genética não é difícil, agora ela necessita que a gente realmente entenda os conceitos, compreenda, tá? Não é uma coisa que decorando, não dá. E é gostoso, é muito gostoso de estudar. Eu particularmente adoro. É muito bom você entender um processo de uma doença genética, como ela se expressa. As doenças genéticas, elas não têm cura porque ela é no DNA, é bom entender isso. Isso tira preconceito sobre determinadas doenças. Tem pessoas que possuem anomalias genéticas e sofrem muito preconceito, é contagioso e não é, entendeu? Então, é um entendimento que abre a nossa cabeça, tá? Então, o conhecimento, ele liberta, o conhecimento de genética, ele liberta mais ainda. Só um exemplo para vocês, que a gente vive num país miscigenado, um país de mistura de características genéticas diferentes, de seres humanos com características diferentes. E aconteceu a minha infância inteira, isso que eu vou contar aqui com vocês, e o simples conhecimento de genética evitaria muito constrangimento que eu tive que passar com minhas irmãs, de uma coisa tão simples que talvez vocês fiquem bestas em saber. Deixa eu contar para vocês. A minha mãe, ela é negra, o meu pai, ele é branco. E a mistura do negro e branco, logicamente, os filhos, eles podem nascer brancos, eles podem nascer negros, porque a genética nada mais é do que o estudo das características hereditárias, tá? Então, existe a mistura das características e um pode sair mais branco, mais escuro, um pode sair mais claro, e etc. E eu e minhas irmãs, a gente são 3 lá em casa. A Jefferson conhece, que a gente é amigo de infância, e lá a gente é bem diferente. A mais velha é branca, eu sou branca loira, a mais nova é negra. E até hoje, quando a gente anda junto na rua, as pessoas, vocês são irmãs? Mas como pode? A gente escuta isso. Isso é muito constrangedor. A gente tem que explicar para as pessoas que a gente é irmã de sangue, de pai e de mãe, sabe? E é uma coisa assim que a gente fica... É absurdo a gente ter que explicar isso, mas a gente tem. Então, não é só comigo, tem muitas mães negras que têm filhos brancos e são acusadas de estar traficando crianças, de estar roubando crianças, são chamadas de babás das crianças. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha muito grande. Se as pessoas estudam um pouco em biologia, não vão abrir a boca para conversar tanta besteira, tá? Ou pais brancos ter filhos negros, pode, claro, e o DNA... Tá aí, o DNA guarda a característica. Hoje vamos entender isso, tá? Entender como é que essas características ficam lá no DNA, como é que ela passa para os descendentes. A gente vai entender tudo isso hoje. Então, eu quero extrema atenção. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Vocês têm que me perguntar. Não fiquem com dúvida, tá? Não deixe passar a dúvida, tá? Mesmo se olhar aqui a cachorra aqui tá fazendo zoado. Veja aí. Então, o que é a genética? O conceito de genética. A genética é uma área da biologia que ela estuda isso aqui, ó, a hereditariedade, tá, gente? A hereditariedade nada mais é do que a transmissão das características nossas para os nossos descendentes, para os nossos filhos. Essas características que a gente herdou de quem? Dos nossos ancestrais, e a gente passa para os nossos filhos através da reprodução, tá? E onde é que essa característica fica guardada? Vamos chegar agora no ápice da genética, que é nisso aqui, que é no chamado no gene. Então, entendam agora o que é um gene,
tá? Para que a gente entenda a genética, primeiro de tudo, vamos entender o que é o gene. Então, primeiro, dentro de cada célula nossa, tá, gente? Cada célula nossa existe um núcleo, e dentro desse núcleo existe o nosso DNA. O DNA está guardadinho dentro do núcleo. Esse DNA, ele se organiza em 23 pares de cromossomos. Tá aqui eles, ó. Tá aqui esses cromossomos aqui. Então, nós temos 23 pares. Chega até aqui no 23º par de cromossomo. Esses cromossomos, eles são estruturas que são feitas de DNA enrolado com algumas proteínas, tá? O gene é um pedacinho do DNA. Então, aqui nós temos aqui um cromossomo e um pedacinho desse cromossomo aqui, desse DNA, a gente diz que é um gene, forma um gene. Esse gene, cada gene que é encontrado nos nossos cromossomos, eles guardam informações de nossas características, desde a cor da nossa pele até a nossa personalidade. Então, você se olhe no espelho, tudo seu, tudo que você consegue ver e o que não consegue ver. Essas características, gente, estão guardadas no DNA de vocês. Tudo. Cabelo liso, olho claro, olho escuro, cabelo crespo, pele clara, pele escura. Isso é incrível de entender que cada característica nossa está lá guardada no gene. Dentro de cada célula sua tem o seu DNA, tem suas características. É como se tivesse a receita. Na verdade, cada célula sua, pessoal, tem a receita de como é você. Isso é incrível se você parar para pensar. Tem a receita de tudo que vai formar em você, no seu corpo. Isso é incrível. Quer dizer, professora, se eu pegar uma célula de Caio Castro, eu posso clonar ele? Pode. Se você tiver a tecnologia para clonar, você consegue clonar qualquer ser humano, mas tem que ter a tecnologia para isso, tá? É verdade, professora? Sim, gente, é verdade esse bilhete, tá? Então, vejamos. O gene é um pedacinho do DNA que é responsável por uma característica nossa. Olha só. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA que contém um código, uma instrução. É como se fosse uma receita para produzir uma proteína, tá? E essa proteína é o que dará uma característica sua. Deixa eu dar o exemplo aqui da cor do olho. Aqui eu tenho um cromossomo, tá bom? E nesse pedacinho aqui do cromossomo, desse DNA aqui do cromossomo, eu tenho o gene para a cor do olho escuro. Ou seja, eu tenho um gene que vai fazer com que o meu olho produza melanina. Quanto mais melanina no meu olho, mais escuro ele será, tá? Então, se o gene é um gene que faz com que suas células produzam muita melanina, então seu olho será escuro, tá? Se eu tenho um gene na pele que faz com que a minha pele produza muita melanina, então a minha pele será escura. Porque eu herdei pele clara, mesmo sendo filha de uma mãe branca, de uma mãe negra. Minha mãe é negra, mas ela tinha lá no DNA dela um gene, que ela herdou da mãe dela, da bisavó dela, um gene para produzir pouca melanina. Então, quando esse gene da minha mãe branco, de pele branca, misturou com o do pai, é como se é um sorteio, isso é aleatório, aconteceu de um gene da minha mãe vir no óvulo dela, um gene para a pele clara, veio lá um gene para a pele clara, também no DNA do meu pai, e veio eu, tá? Então, por isso que eu saí de pele clara, tá? Então, é um sorteio. Esses genes que a gente herda dos nossos pais é um sorteio. Por isso que, às vezes, tem filho que parece mais com o pai, às vezes tem filho que parece mais com a mãe, às vezes tem filho que parece com o avô, com o tio, com a avó, que não tem nada a ver. Ah, por que saiu parecido com o tio? Porque o pai tem os mesmos genes que o tio, eles são irmãos. E achar de um filho herdar aquele gene. O pai lá, o gene não se expressou nele, tá? Mas aí ele se expressou no filho. Então, isso pode acontecer. E é importante que a gente saiba disso para a gente não cometer as gafes, tá certo, pessoal? Que a gente vê muito em televisão, em programas sensacionalistas, e a gente vê até nas ruas. Esse menino é filho de fulaninho, não tem nada a ver com ele. Vocês estão entendendo? Lógico. Olha a quantidade de cromossomos que a gente herda aqui, que a gente tem. A gente tem 46 cromossomos, 23 pares, tá? Você só herda 23 da sua mãe e 23 do seu pai. É um sorteio. Você não vai herdar todos os cromossomos do seu pai. Você vai herdar naqueles que você herdou, você só vai herdar também algumas características. Vocês estão entendendo como é um sorteio? Então, é por esse motivo que, às vezes, fulano parece mais com ciclano e, às vezes, irmãos se parecem, irmãos não se parecem. Isso é um sorteio, tá certo? Isso é ao acaso, tá bom?
Qualquer pergunta vão fazendo, tá? Então, só para fechar essa parte aqui, para ver se vocês entenderam. Um gene é um segmento do DNA responsável pela produção de uma proteína. E essa proteína será a nossa característica, tá? Os genes guardam as nossas características, tá certo? Só para fechar. Agora eu tenho aqui alguns conceitos. Lembrando que eu mostrei aqui a vocês que nós possuímos 46 cromossomos. Desses 46, 23 a gente herda do nosso pai, tá bom? Vem pelo espermatozoide do pai. E 23 a gente herda da nossa mãe, tá lá no óvulo da nossa mãe, tá? Quando junta espermatozoide do papai e o óvulo da mamãe, forma a gente com 46, tá? Tá certo? E cada cromossomo desse tem centenas de genes, cada um com uma característica, tá bom? Agora vamos lá. Eu vou agora para alguns conceitos que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Esses conceitos aqui vocês têm que pegar eles, então prestem bem atenção. Primeiro conceito é o que é genótipo. Repitam até essa palavra aí com vocês, genótipo, tá? Então, genótipo é o conjunto dos genes do nosso corpo, das nossas células, dos nossos cromossomos, tá? O genótipo na genética, ele é expresso por letrinhas, ou maiúsculas ou minúsculas, tá certo? Então, sempre que perguntar nas questões, o genótipo, então vocês se lembrem que o genótipo está se referindo aos genes. Esses genes são representados por letras, tá certo? Maiúsculas ou minúsculas, tá? E às vezes vem 2 letras, às vezes vem 3, tá certo? A gente vai ver variação. Veja esse cromossomo aqui. Aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu tenho um conjunto de genes dele. Eu tenho um genótipo. Qual é o genótipo desse cromossomo? Ele tem um genótipo Pzão, Czinho, Izão Azão, Izão A e Azinho. Professora, por que você falou no aumentativo e diminutivo? Porque aqui na genética, as letras, que agora a gente sabe que a gente vai chamar de genes, a gente tem que falar elas, se for maiúscula, a gente fala no aumentativo, tá bom? Se for minúscula, a gente fala no diminutivo, tá certo? Então, genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, tá bom? Beleza. Próximo conceito. O que é o fenótipo? Repitam essa palavra para familiarizar. O fenótipo são as características que o genótipo produz. Por exemplo, o genótipo Pzão produz a característica do tamanho do pé. Tá certo? O genótipo Czinho produz a característica da cor do cabelo. O genótipo Izão A produz a característica do tipo sanguíneo da pessoa. Tá certo? Aqui alguns exemplos. O genótipo Azinho produz a característica do temperamento da pessoa. Se ela herdou o gene Azinho, ela tem temperamento X. Se ela herdou o gene Azão, ela tem outro temperamento, tá certo? Se herdou o gene Pzão, o pé vai ser grande. Se herdou o gene Pzinho, o pé vai ser pequeno. Vamos brincar? Vamos brincar? Eu quero ver vocês. Quem será que tem coragem aqui de aparecer na câmera? Uma brincadeirinha rapidinha aqui da genética. Deixa eu olhar aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou finalizar bem rapidinho aqui. Não vou nem finalizar, nem precisa. Vamos lá. Quem é que consegue fazer isso aqui com a língua? Olha. Quem consegue? Vamos lá. Alguém se pronuncie? Quem consegue? Quem não consegue, aparece aí, se tiver coragem. Ou então fala aí no chat. Quem não consegue? Tá. Quem não consegue? Dobra a língua assim. Quem não consegue? Ninguém. Todo mundo consegue? Consigo. Eu não consigo. Beleza, Roberta, você não consegue. Sabe por quê? Porque você não herdou o gene para isso. É um gene dominante. Você não herdou o gene para isso. A Eduarda também não consegue. Se você não, isso não é uma coisa que a gente aprende. Isso é uma coisa que está no nosso DNA. Isso é incrível. Então, se você não herdou, você nunca vai aprender. Tá? Então, vocês olhem para os pais de vocês. Essa característica ela é dominante. Quem consegue fazer isso tem um gene dominante, tá bom? Vou voltar aqui para a apresentação. Então, quem consegue dobrar a linguinha assim, tem um gene. Ela está dizendo, tô doida para fazer e não consigo. Não consegue de forma alguma. Deixa eu dar aqui outro exemplo rapidinho aqui. Vamos lá. Cruzem aí a mão. Cruzem normal a mão de vocês. Cruzou assim. Cruzar assim, gente. Ó, cruzar assim. Cadê a câmera? Qual é o dedo que ficou em cima? É o direito ou o esquerdo? Vamos lá, cruza aí. Vamos colocando no chat. Só cruzar a mãozinha assim. Cadê? Deixa eu achar aqui. Vou cruzar a minha mãozinha assim. Qual é o dedinho que ficou em cima? Vamos lá.
Quem cruzou com o dedo direito é um gene recessivo. Também a gente herda dos pais. Quem ficou com o dedo esquerdo na frente é um gene dominante. Eu estou vendo aqui que a maioria é recessiva. Tentem cruzar diferente aí, com outro dedo na frente. Ó, e Raíssa e Raimundo conseguiu com o esquerdo. Nicolas também. Agora tentem cruzar diferente. É estranho, não é? A gente até consegue cruzar diferente, colocar o outro dedo na frente. Mas é estranho. Por que é estranho? Porque é genética. Você tem um gene para isso. Então, o seu corpo ele vai produzir a característica do gene. É estranho, a gente acha estranho. Do mesmo jeito, cruzar o braço. Cruzar o braço aí. Qual é o braço que fica em cima? O meu é o esquerdo, tá? Chega, eu fechei a aula. Cadê minha aula? Peraí, deixa eu ver aqui no celular. Qual é o braço que fica em cima, se vocês forem cruzar o braço? Tá aqui. E aí, qual é o braço? O meu é o esquerdo, ele fica em cima, tá vendo? Ó, ele fica em cima, beleza. Braço esquerdo também é uma característica recessiva. Tentem cruzar diferente. Olha como é estranho, a gente não consegue. A gente consegue, mas é ruim, é estranho. Bem, quem determina isso é a genética. A genética, simplesmente, ela é a coisa mais incrível da biologia. Por quê? Porque a gente tá aí, a gente é uma coisa simples de colocar a mão, mas a gente não consegue, a gente acha estranho. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é, está determinado nos nossos genes. Se você até dobrar uma língua, olha o dedinho aí. Retinho, queria ver o dedo de vocês. Vai ter gente que é bem assim. A característica retinha, ela é recessiva. Tudo da gente está determinado no nosso DNA. Tá certo? Então, são coisas simples do dia a dia que a gente nem imagina, mas isso tudo está no nosso DNA. Tudo que a gente faz, deixa de fazer, está determinado no nosso DNA. Agora, eu tô doida, ela fazendo as coisas. Pois é, e vocês vão botar para os pais de vocês fazer, sabe por quê? Depois da aula, vocês vão testar a galera da casa de vocês, porque vocês vão saber, tá certo? De quem vocês herdou, tá bom? Não dá para ver, Adriele. Não dá para ver o quê? Eu não tô aparecendo, não, mas... A mão que a gente escreve também é determinada, tá? A mão que a gente escreve também é determinado pela genética. Tudo é genética, gente. É incrível de pensar como tudo é genética, tá certo? Pronto, então vamos lá. Então, agora que vocês entenderam que todas essas características nossas estão no nosso DNA, genótipo é o conjunto de genes. Agora entendam, gente, que o fenótipo são todas essas características que o nosso genótipo produz. Tudo isso que a gente acabou de fazer são características nossas, a gente chama de fenótipo, tá? O que é o fenótipo? É a cor da nossa pele, é a cor do nosso cabelo, é o fato do meu dedinho ser empinadinho, é o fato do meu nariz pontiagudo, aquele narizinho que chama de tucaninho, ali é dominante, é um gene dominante, vocês herdam do pai ou da mãe, tá certo? Tá certo? É possível o dedo mudar por conta do celular, pode até deformar um pouquinho aqui, o mindinho, tá? Mas aí não muda... É isso aqui que eu vou falar agora, tá? Presta atenção nisso aqui. Essa questão que você falou aí, Larissa, é bem interessante. Veja só. O genótipo, ele tem o gene para determinada característica nossa, tá? Só que as nossas características, o nosso fenótipo, ele também depende do ambiente, ó. Pode ser alterado pelo ambiente. Olha que incrível. Então, significa o quê? Que as nossas características é igual ao genótipo, é igual aos nossos genes, mais o meio ambiente, ou seja, o ambiente ele influencia nas nossas características. O meu dedo é reto, mas se eu apoio um celular nele o tempo todo, passo 20 anos fazendo isso, ele pode entortar, pode. Por quê? Porque o ambiente influenciou, tá? Eu tenho gene de pele clara, eu sou branca, mas se eu tomar muito sol, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar escurinha. Isso vai forçar as minhas células a produzirem mais melanina por conta do sol que eu pego, tá certo? Então, ou seja, o que é que isso significa? Que o fenótipo ele influencia a nossa característica, tá certo? Tá bom? Vocês entenderam isso? Dão ok, tá? Dão ok aí para ver se vocês estão entendendo. Genótipo é o conjunto de genes e o fenótipo seriam as nossas características observáveis, o que a gente vê. O genótipo está onde? Está no DNA. O fenótipo está onde? É o que a gente vê de uma pessoa, tá? É o que a gente vê, a característica que a gente vê, tá certo? Passando, continuando. E dessas características, existem os genes dominantes. O próprio nome já sugere, ele domina.
ele domina o quê? Ele domina a característica, tá certo? Se esse gene aqui da linguinha é dominante, significa dizer que é uma característica mais forte, que ela vai dominar a característica recessiva, que é a linguinha presa. Quem tem a linguinha presa aí, a linguinha presa não, a língua que não dobra, vocês podem, eu vou dizer uma coisa bem difícil para vocês, presta atenção. Ó, pais que dobram a língua, eles podem sim ter filhos que não dobram, porque dobrar a língua é dominante, e dominante pode ter sim filho que não dobre a língua, pode ter filho recessivo. Agora, se dois pais, o pai e a mãe, não dobram a língua, eles são recessivos, e o filho dobra, o filho é dominante, essa criança não é filha do casal, ou pode não ser filha do pai, pode ter se trocado na maternidade. Vocês estão entendendo como a genética entrega as coisas? O conhecimento de genética liberta, tá certo? Não pode. Eu vou mostrar para vocês já no cruzamento por que não pode, tá? Já eu mostro. Aí a boca é quente. Nessas aulas aqui. Inclusive, eu já passei por uma situação bem constrangedora, numa aula em que a aluna veio falar o tipo de sangue dela, mas eu acredito que ela era adotada, só que ela não me disse. Então, quando ela me disse o tipo de sangue dela e isso dos pais, não tinha como ela ser filha deles. Aí eu imaginei que ela era adotada, mas eu também não perguntei. Só que eu fiquei constrangida, porque ela não entendeu a situação. Aí eu fiquei com vergonha. Eu disse, bicho, ela não é filha deles. Será que ela sabe? Eu fiquei, será que ela sabe que é adotada? Então, o conhecimento liberta, tá? Então, vamos lá. Lembra, de novo, gene dominante é aquele que ele está sempre se manifestando, ou seja, a característica dele sempre vai aparecer, tá? Então, o gene dominante, a letrinha dele é maiúscula, tá? Ó, esse gene aqui é dominante, esse gene aqui é dominante, tá? Ele vai ser representado por letra maiúscula, tá? A gente vai encontrar ele assim, ó, azão. Ele pode vir também junto com o recessivo, o minúsculo, tá certo? Tá certo? Mas geralmente ele vai vir, sempre vai ter a letra maiúscula. O gene dominante, ele domina, ele é representado por letra maiúscula, tá? O gene recessivo é aquele que ele só se manifesta sem nenhum dominante, ou seja, a característica do recessivo só vai aparecer quando nenhum gene dominante aparece. Por quê? Porque o gene dominante atrapalha a característica do recessivo. O gene dominante, ele supera a manifestação da característica recessiva, tá? Então, o gene recessivo sempre, ele é, ó, minúsculo. Vai vir azinho, Tzinho, pode ser qualquer letra do alfabeto, tá? Depois eu explico qual é a regrinha da letra, tá bom? Vamos lá. Genótipo é o conjunto de genes. Fenótipo são as características observáveis, tá certo? Do indivíduo. O fenótipo depende do ambiente também. Gene dominante é aquele que ele sempre se manifesta, seja ele duplo dominante, que a gente chama homozigoto puro, ou heterozigoto, que eu digo já o que é isso, tá? E o gene recessivo é aquele que só se manifesta quando não aparece nenhum gene dominante, tá certo? Continuando aqui os conceitos. O que são cromossomos homólogos? Bem, gente, cromossomo homólogo são cromossomos que eles são iguais entre si na forma, tá certo? E no tamanho. Para cada cromossomo, eu disse a vocês lá, deixa eu só passar aqui, que eu quero um espaço para escrever, para desenhar. Vamos lá. Eu disse a vocês que o espermatozoide do homem tem 23 pares de cromossomo. Não foi? Tá aqui um espermatozoide. Veja só, tá aqui o desenho. O espermatozoide do homem tem 23 cromossomos. O óvulo da mulher também tem 23. Para cada cromossomo, tá aqui nós, ó, aqui seria um zigoto, seria o que vai dar origem a um futuro feto, um embrião, tá? Para cada cromossomo que a gente herda da nossa mãe, a gente herda um igual do nosso pai. Olha como a biologia é linda, né, gente? Isso é incrível. Para cada cromossomo que a gente herda da nossa mãe, a gente herda um igual do nosso pai. E esses cromossomos iguais, eles são chamados de cromossomos homólogos, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá aqui os homólogos, ó. Esse aqui, digamos que eu herdei da mãe, esse aqui do pai. Então, eles são iguais na forma, tá certo? No formato e no tamanho. Então, para cada um que eu herdo da minha mãe, eu herdo um do meu pai, tá? E o mais incrível é que aonde está a característica? Aqui seria o cromossomo do pai, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Aqui seria o cromossomo do pai e aqui seria o cromossomo da mãe. Um exemplo, tá? Tá? No local do cromossomo do meu pai, onde tem um gene para o tamanho do meu pé, lá no cromossomo da minha mãe, no mesmo local está o gene para o tamanho do pé. Isso é lindo, gente. Quando a gente
Fala nisso, isso é lindo, isso é muito perfeito. A biologia ela é muito perfeita, isso é magnífico. Qualquer alteração nisso aqui, gente, vai dar uma anomalia genética. E vem as doenças genéticas, qualquer alteração nisso aqui é incrível, tá? Então, esse indivíduo aqui herdou o pesão do pai, herdou o pesão da mãe, herdou só gene dominante, não foi? Herdou só gene dominante. Herdou o pesão do pai, pesão da mãe. Do pai, ele herdou o Czinho, ele herdou um recessivo. O recessivo, ele é dado por minúsculo. Da mãe, ele herdou o Czão. Então, qual é a característica aqui? Vamos ver se vocês estão entendendo o assunto. Esse indivíduo aqui herdou o Czinho da mãe, do pai, e herdou o Czão da mãe. Qual é a característica que ele vai manifestar? Da mãe ou a do pai? Qual é a característica que vai aparecer nela? Da mãe ou a do pai? Hein, gente? Vamos ver se vocês estão entendendo. Escreve aí. A da mãe. Da mãe, da mãe, da mãe. Por quê? Porque a da mãe é dominante. Vocês entenderam? Parabéns, parabéns. Aqui ele herdou Izão A do pai e Izão B da mãe. Ele herdou 2 dominantes. Então, qual é a característica que vai aparecer? As duas. Olha que interessante, tá? E vai aparecer tanto a da mãe e do pai, tá certo? E aqui ele herdou Azinho da mãe e Azinho do pai. Então, vai aparecer uma característica recessiva. Também vai se manifestar a característica recessiva. E isso é lindo, tá bom? Lindo de se dizer, lindo isso de ver. E vocês, pelo que eu tô vendo, estão entendendo ótimo, tá? Qualquer dúvida, chama aí que eu volto, tá? Vamos lá. O que é um gene? Sim, alelo primeiro. Então, o que são os alelos? Ó, genes alelos, a gente, nas questões, às vezes vai vir o nome genes e às vezes vai vir o nome alelos. Alelo, tá certo? Alelo são os genes que estão localizados no mesmo local em cromossomos homólogos. Então, nesse casal aqui, o cromossomo do pai e da mãe. Quem são os genes alelos? Eu tenho os alelos Pzão, Pzão, tá bom? Ó. Eu tenho Czão, Czinho. Eu tenho Izão A, Izão B. Eu tenho Azinho, Azinho. Genes alelos, eles estão localizados no mesmo local em cromossomos homólogos, tá bom? Genes é a mesma coisa que alelo, tá? Agora, quando eu falo gene, quando eu falo alelo, eu estou me referindo à letrinha. O alelo dominante e o alelo recessivo, tá bom? Tá certo? É a mesma coisa. E o que é homozigoto? Na questão, isso aqui, se a gente entender o que é homozigoto, o que é heterozigoto, a gente mata muita questão. Se entender o que é dominante e recessivo, você já entendeu. Se entender o que é homozigoto e heterozigoto, a gente já mata muita questão, porque as questões, ela vem falando assim, um gene homozigoto, uma característica homozigota recessiva, tá? Se vocês interpretarem isso, vocês matam a questão e eu vou ensinar agora, veja só. Homozigoto, vocês estão vendo aqui que é tudo em dupla, né? Ó, Azão, 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 Azinho. Por que é vir em dupla? Porque a gente herda um da mãe e um do pai. Sempre lembra assim. Sempre eles vão vir em duplas, tá certo? A gente herda um da mãe e um do pai. Se vem 4, a gente herda 2 da mãe e 2 do pai. Se vem 6, a gente herda 3 da mãe e 3 do pai. É a metade, tá bom? Um da mãe e um do pai. Se vem em dupla, ó. Azão, Azão, herdou um azão da mãe e um azão do pai. Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Um azão da mãe, um azinho da mãe e um azinho do pai, tá certo? Vamos lá. Homozigoto é quando as letrinhas são iguais, é só isso. Sempre que as letrinhas forem iguais, é porque a característica é homozigota. Ela pode ser homozigota dominante quando é tudo maiúsculo, tá bom? Ela pode ser homozigota recessiva, tá travando. E aí, gente, parou de travar? Falem aí, como é que tá? Tá travando, gente? Eu vou parar até vocês confirmarem aí. Travou? Ninguém tá falando? Será que... Para mim, aqui tá direitinho. Para mim tá direitinho. Então, só rapidinho, então. Então, vamos lá. De novo, homozigoto dominante, tá? É quando as letrinhas são iguais, tudo maiúscula, tá certo? Homozigoto recessivo, letrinhas iguais, minúscula, tá bom? Não esqueçam disso. Heterozigoto é fácil, é quando as letras são diferentes, tá certo? Heterozigoto, letrinhas diferentes, ou seja, uma dominante e uma recessiva, uma dominante e uma recessiva, tá bom? Azão, Azinho, Czão, Czinho, tá bom? Essa característica aqui, gente, ó, Pzão, Pzão. Ela é heterozigota ou ela é homozigota dominante, homozigota recessiva? Ela é o quê? Escrevam aí ou falem aí, só para eu saber se vocês estão entendendo. E aí? Desse gene aqui. Pzão, Pzão. Os alelos Pzão, Pzão.
Ele é homozigoto dominante ou ele é heterozigoto? Ele é o quê? Homozigoto o quê? Hein, Raíssa? Ela botou homo. Ele é homozigoto dominante ou recessivo? Pesão, pesão. Hein, galera? Dominante, né? Exatamente. Se é maiúsculo, é dominante. Agora, essa característica aqui, ó. Homozigota dominante ou heterozigota, homozigota recessiva. Azinho, azinho. É o quê? Homozigota o quê agora? Azinho, azinho. Homozigota recessiva. Porque é tudo minúsculo. Então, vocês estão entendendo a teoria e isso é maravilhoso. Porque agora, vamos já entrar aqui numa questão. Para vocês entenderem. E as questões de genética, elas vão forçar vocês a pensar. Vocês têm que pensar muito no filho, porque eles vão fazer cruzamento. Genética vai cruzar 2 indivíduos e vocês vão ter que prestar atenção nos filhos desse indivíduo. Então, eu uso um macete. Sempre presta atenção no filho, que olhou para o filho, você sabe quem é os pais. Olhou para o filho, você sabe quem é os pais. Então, a questão, às vezes, ela vem falando muito. Ou ela vem falando a situação dos pais e pede para você determinar como é que vai ser o filho, ou ela vem falando a situação do filho e você vai determinar como é o pai, tá? Então, eu vou dar aqui umas dicas para vocês. Codominância, o que são genes codominantes? Olha aqui para a vaquinha filhinho, aqui é o filho, aqui o pai e a mãe, tá? O pai e a mãe. Nós temos azão, ele é preto, tá bom? Azão, bezão é preto, branco e preto, e bezão é branco. Note que aqui é só gene dominante, por isso que é chamado de codominante. Essas características que acontecem no gado, que explica a cor do gado, ela é só determinada por genes dominantes. Isso é lindo também, isso é incrível. Então, olhe para o filho. O filho herdou as 2 cores do pai e da mãe misturado, tá? Então, isso é um exemplo de codominância na genética. Então, lá na questão, se vier falando, o filho... O pai era preto, a mãe era branca, o filho nasceu preto e branco. Como isso é chamado na genética? Isso é chamado de codominância. Codominância é quando os genes, os 2 genes se manifestam o seu caráter. Ou seja, o filho nasce com a cor do pai e da mãe. Tá bom? Todo mundo entendeu? Acredito que sim. Isso é só questão de praticar esses conceitos. E a gente só pratica respondendo questão, tá? Então, se o filho nasceu com as 2 cores misturadinhas, tá certo? Isso é um exemplo de dominância na genética. Aqui eu tenho a dominância intermediária. Olha que bonitinha. Você cruza uma flor vermelha com a branca e nasce uma rosa. Aqui é diferente. Aqui vocês notam que já houve a mistura das cores e veio uma cor nova. Tá? Então, isso acontece nas plantas, isso acontece muito nas roseiras. Você mistura uma vermelha com a branca, cruzou uma flor vermelha com a branca e nasceu uma rosa. Nasceu uma cor nova, que é a mistura das 2 cores, então isso é dominância intermediária, tá bom? Tá certo? Olhou lá na vaca, em animal, nasceu a vaca com as 2 cores, tá? Não é a mistura, nasceu com as 2 cores, codominância, tá certo, gente? Tá bom? Vocês estão entendendo? Aí, olha que interessante aqui a rosinha. Se você tanto pegar essa vaquinha aqui e cruzar com uma igual, tá? Com um boizinho igual, pintadinho que nem ela, vai nascer os filhos, vai nascer todo branco e vai nascer todo preto. Lá na 2ª geração, lá nos netinhos dele. Olha essa flor aqui. Você pegou a vermelha e a branca, cruzou, a gente chama geração parental, que é os pais, tá? Que é a flor vermelha com a branca. F1 a gente chama, é a primeira geração. F1 significa que é o filho, os filhos do parental, tá bom, gente? Vão se acostumando com essas denominações. Então, se você cruzou aqui a vermelha e a branca e saiu rosa, e depois você deixou a rosa, se cruzou com outra rosa. Então, as filhas dessas rosas vão nascer branca, rosa e vermelha. E eu mostro depois no cruzamento por que isso acontece. A gente vai entender lá no cruzamento, tá? Outro exemplo aqui que vem muito em questão. Se você cruzou um rato com outro, isso acontece muito em ratos. Você cruzou aqui em ratos, calmundongos. E um nasce morto, um aborta, não nasce, tá? Uma característica que era para nascer não nasce. O embrião aborta, morre, tá? E só tem 3, é para ter 4, tá? É para ter 4 possibilidades, mas só tem 3. Então, a gente chama isso de gene letal. Quando o embrião morre, significa dizer que quando há essa mistura de gene do pai e da mãe, e às vezes ele é dominante, às vezes ele é recessivo. Digamos que ele seja dominante. Então, se o filho herdar o gene dominante da mãe e herdar o gene dominante do pai, ele morre. O embrião morre, não sobrevive.
Isso acontece com humanos também. Existem alguns genes letais. Esses genes são chamados de letais. A anemia falciforme é um exemplo de genes letais. Se herdar os dois dominantes, a pessoa herda uma gravidade da doença tão terrível que não sobrevive, tá certo? Tá bom? Então, genes letais, a gente vê isso na questão, a gente vê isso quando diz. Vai vir falando da questão. O embrião morre. Se está falando lá que o embrião morre, é porque é gene letal. É um exemplo de genes letais, tá certo? Existe ainda na genética a polialelia, tá certo? Ou seja, mais de 2 alelos para o mesmo caráter, tá certo? Então, eu tenho aqui o caráter, aqui é nos coelhinhos. Eu tenho o selvagem, eu tenho o albino, eu tenho o aguto e o xixilha. São 4 características diferentes para o mesmo gene. O mesmo gene. Então, quando um gene, um par de gene, dá características demais diferentes, a gente chama isso de polialelia, tá? Mais de 2 alelos para o mesmo caráter, tá certo? Aí, alelos diferentes. Aqui é um alelo, ó, é uma variação do gene, que é Czão, CH. Czão, H, Czinho, H, Czinho, Azinho, Czinho, Azinho, tá certo? Então, quando vier numa questão, alelos, muitos exemplos de alelo para a mesma característica, que é a cor do coelho, tá? Aqui são 4 alelos diferentes para a característica de cor, a cor do pelo. Então, a gente chama isso de polialelia, tá? A gente só vê nas questões, vem mais o exemplo do coelho, tá? Vem o exemplo do coelho, a gente mata logo, é polialelia, tá? Aqui eu estou ensinando a vocês a identificar o que é, tá certo? O que seria o fenômeno da genética na questão. Já pleiotropia, olha que nome, né? Por isso que vocês têm que estudar, fazer mapa conceitual, pregar na parede, tá? Para entender esses conceitos. Pleiotropia seria o quê? Um par de genes que ele vai determinar várias características diferentes. Então, é só um gene. No geral, no normal, no mais comum, é um gene, ele determina uma característica. Mas existe alguns genes que determinam mais de uma característica, tá? Tem um gene, por exemplo, de uma doença que eu não estou lembrando, que esse gene, que quando ele aparece 4 ou 5 características ao mesmo tempo no indivíduo. Se a pessoa herdou esse gene, aparenta 4 características que danificam, tá certo? Que provocam doenças na gente, tá certo? A gente vê isso em questão, tá? De novo, gene letal é quando o embrião morre, quando recebe o gene morre. Polialelia é quando existe alelos a mais para uma característica. Pleiotropia, um par de gene determina muitas características, tá certo? Dão uma lida nisso que vocês aprendem, não é difícil, tá? Ainda existe a polimeria. A polimeria é quando são vários pares de genes que determinam uma característica que é a cor da pele. A nossa cor da pele, ela é determinada por 4 genes. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui eu tenho P, significa geração parental, seriam os pais. Eu tenho aqui as pessoas negras, a cor da pele negra, preta, é uma cor dominante, é determinado por genes dominantes. Então, as pessoas pretas, elas têm genes dominantes, azão, bezão. São determinados por 2 pares de genes a cor da pele, tá? A pessoa branca, a albina, ela é totalmente recessiva, toda recessiva. Seria azinho, bezinho. Olha que interessante. E se eu cruzar uma pessoa preta com a pessoa branca, eu vou ter o quê? Os mulatos, eu vou ter a mistura, tá certo? Eu vou já ensinar vocês a fazer esse cruzamento, a fazer essa mistura. Deixa eu só ver aqui uma pergunta aqui que colocaram. Olha só. Deixa eu só tirar esse do meio. Lá no sítio do meu tio, o Henrique Pede está falando. Tem um touro que ele tem 11 filhos dele e só tem um macho. Tem a ver com a genética? Tem, com o cromossomo Y dele. Ó, o sexo é determinado pelo cromossomo, pelo pai, tá? Quem determina o sexo é ele. Vixe, será que ele é primo do touro lá do sítio do meu pai? É tudo macho, agora que tá saindo fêmea. Mamãe já mandou papai vender o touro, porque os filhos tudo é macho. Ninguém quer, né? Papai cria para leite, que é as vaquinhas, né? As fêmeazinhas. O que determina o sexo é o cromossomo Y do macho. Quando o macho, ó, XY aqui é o macho, tá? XX aqui é a fêmea. Quando no espermatozoide do macho tá o cromossomo X, então juntou com o X da fêmea, vai dar uma menina, vai dar mulher, vai dar fêmea, tá? Tá certo? Isso tudo tem a ver com genética. Ó, de novo, outro cruzamento. O X agora com outro X, ó. É as possibilidades diferentes. 50% de chance de ter fêmea, 50% de chance de ter macho.
O Y, quando cruza com o X, vai dar XY, vai dar um macho, tá certo? E aqui, de novo, o Y cruzando com outro X vai dar macho. Então, se vocês olharem, a gente tem 4 possibilidades diferentes de cruzamento. E nós temos aqui, de 4, nós temos 2 de ser macho e 2 de ser fêmea. É um cruzamento simples aqui. Então, se lá só tem macho, significa dizer que o espermatozoide Y dele, ele é mais eficaz do que o X. É azar. Ou sorte, isso é ao acaso. Então, significa dizer que o espermatozoide Y dele fecunda mais o óvulo da fêmea. Chega primeiro no óvulo. Ele é mais esperto. Mas não é mais esperto. Ele é mais rápido, tá? Mas não é mais esperto, tá? Troca o touro, manda trocar o touro lá, viu? Porque não rende, né? Não rende, macho não rende muito, não. Só se for pro abate, tá? Então, a polimeria é quando mais de 2 pares de genes determinam uma característica, como a cor da pele. Epistase é o que acontece nos cachorrinhos labradores, que a gente acha lindo de morrer, tá? O que é que acontece na epistasia? Alguns genes, eles inibem a ação do outro. Então, quando esse gene aparece, o cachorro sai de uma cor. Quando esse gene não aparece, o cachorro sai de outra cor, tá? Então, e é isso que acontece no labrador. Quando tem o Bzão e o Ezão junto, sai preto. Quando só tem o Ezão, o dominante, ó, aí ele sai marrom, chocolate. Quando só tem o Bzão dominante, ele sai amarelo, e quando não tem nenhum, ele sai branquinho. Olha que coisa linda, tá? Então, epistasia é quando um gene inibe a ação do outro, tá certo? Quando o gene tá, a cor não sai, tá bom? Agora, eu queria ir para uma questão. Deixa eu ver se dá para ir para uma questão agora. Não, tem que falar nisso, vamos. É muita coisa, muita teoria, tá? Mas vocês estão de boa, né, gente? Vocês estão de boa? Acho que vocês estão de boa. Chamem esse senhor de papai. Papai Mendel é o pai da genética. Palmas para papai Mendel. Ele quase me enlouqueceu na faculdade, mas eu aprendi. Ih, bate aqui, Mendel. Gente, pai da genética. O cara foi biólogo, monge, botânico, tudo na vida. Maravilhoso, extremamente inteligente. A vaca do meu avô pariu gêmeas, vixe, raro. Ele era o maior amor com os bezerrinhos, dizendo que eram bem. Gente, é muito raro, é raríssimo. Vaca, é muito raro fazer isso, tá? Manda ele amar mesmo de coração, porque é bem legal de ver isso. Tá? Então, Mendel, quem foi ele? Ele foi um monge austríaco, considerado o pai da genética. O que foi que Mendel fez? Ele plantou ervilhas e começou a fazer experimentos, começou a brincar com as plantas. E aí ele descobriu a genética, pai da genética, tá? Amado por uns e odiado por outros. Amado por quem ama a genética, odiado por quem tem que aprender ela à força, sem gostar, tá? Então, ele descobriu, o que foi que ele fez? Ele descobriu como acontecia a transmissão das características hereditárias, tá? Então, como foi que ele escolheu? Por que ele escolheu plantar ervilha? Porque a ervilha cresce rápido, é fácil de plantar, tem as flores. Lembrando a vocês que a flor é o órgão sexual da planta. Ele conseguia manipular, tá certo? Cruzar as características diferentes, e aí era legal demais, tá certo? Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que era que Mendel cruzava, quais eram as características que ele observava. Característica dominante, ó, a semente ser lisa, a semente ser amarela, a casca ser cinza, a cor da casca ser cinza, a vagem ser inflada, a cor da vagem ser verde. Todas essas características, Mendel descobriu que era dominante. Eu vou já mostrar como, tá? A planta ser baixa, a posição da flor ser baixa e a planta ser alta. Então, todas essas características, Mendel observava nas ervilhas. E ele via que tinha planta que a ervilha era rugosa, ele via que tinha planta que a ervilha era verde, ele viu que tinha que a casca era branca, e ele começou a observar isso. E aí Mendel pensou assim: e se eu pegar uma ervilha amarela e cruzar com a verde, o que é que dá? E foi isso que Mendel fez, tá? Então, a gente chama essa característica, essa geração aqui parental, a gente chama dos pais. Mendel fez isso. Ele pegou a flor de uma verde e cruzou com a flor de uma amarela. E aí ele deixou nascer as ervilhas, nasceu as vagens das ervilhas, e foi isso que Mendel fez. Ele pegou a verde e cruzou com a amarela. E quando ela observou lá na geração F1, que são os filhos, tá, gente? Acompanha aqui o meu raciocínio.
Ele viu que todas as ervilhas eram amarelas. Ele disse, ué, eu cruzei branca, eu cruzei verde e amarela e nasceu tudo amarela. Quer dizer que a cor amarela, ela domina em relação à verde. Só saiu tudo amarela. Nossa, que legal. Já sei. Deixou as plantas, plantou, né, as sementes amarelas, deixou as plantas crescerem e deixou elas cruzarem sozinhas. E aí, olha aqui o cruzamento. Autofecundação é quando a planta se cruza sozinha, tá certo? Ele deixou elas cruzarem sozinhas, as amarelas, filha daquele cruzamento de verde e amarelo. Quando nasceu lá os filhotinhos, as vargens, ele foi olhar as ervilhas e ele contou. E ele percebeu que existia uma proporção. Para cada 4 ervilhas, 3 eram amarelas e 1 era verde. Então, lá nas netinhas, a F2, a gente chama geração F2, seria as netinhas do parental. F1 seria os filhos, F2 seria os filhos dos filhos. É como se fossem os netos, tá certo? E lá na geração neta, nos netinhos, ele viu que nasceu verde. Aí ele começou a escrever isso, ele começou a ter várias conclusões, tá? Ele viu que a cor amarela dominava, ele viu que existia uma proporção para cada 4, 3 eram amarelas e 1 era verde, lá na F2, tá certo? E olha aqui nós temos toda a conclusão dele. Eu até anotei aqui para vocês estudarem depois, tá? Que essa conclusão aqui, isso aqui é explicando o experimento, isso que eu falei aqui para vocês, tá? Mendel cruzou a parte masculina e a feminina. A F1 ele viu que existiam, todas eram amarelas, tá? Ele observou que na F1 uma característica ela sobressaía sobre a outra, ou seja, a amarela sobressaía sobre a verde, tá? E aí ele fez o seguinte, ele deixou a F1 se autofecundar, que foi isso aqui que eu mostrei a vocês, tá certo? E aí ele viu lá, que descobriu lá na geração F2 que a cor verde ela era recessiva. Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora no cruzamento. Prestem atenção, prestem bem atenção aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu só apagar isso aqui para eu fazer com vocês. Mendel não sabia ainda o que era gene, ele não sabia o que era isso, ele estava estudando, né? Vocês já sabem, mas ele não sabia o que era gene. Então, ele viu o seguinte. Hoje, a gente sabe que a cor verde, ela é recessiva, e ela é dada por gene recessivo. Ó, homozigota, ó, tá vendo? Vez em vezinho, significa o quê? Homozigota recessiva. Vez em vezão, significa o quê? Homozigoto dominante. Então, a gente vai cruzar as 4 possibilidades. Ó, eu posso cruzar o vezinho com esse vezão, não posso? Vai dar o quê? Sempre o maiúsculo primeiro, vai dar vezão, vezinho. Agora eu vou cruzar esse vezinho com o outro V. Vai dar o quê? Vezão, vezinho. Olha o cruzamentozinho aqui, o que Mendel fez, tá? Agora eu vou cruzar esse vezinho com esse vezão. Vai dar o quê? Vezão, vezinho. Então, aqui são as 4 possibilidades que Mendel fez. Eu vou cruzar o outro, por último, que é vezão com vezão, vezinho, vezão, vezinho. Então, aqui todas saiu o quê, olha? Vezão, vezinho. Por isso que toda era amarela. Por quê? Porque a característica do dominante, ela sobressai sobre a recessiva. Tem o gene do recessivo? Tem, mas qual vai ser a cor dessa ervilha? Vai ser amarela. Por quê? Porque quem manda é o gene dominante, tá certo? Quando ele deixou cruzar, gente, olha, os 2 recessivos, aí vamos lá. Vezão, vezão, ó, dá o quê? Vezão, vezão. Agora aqui, vezão daqui com vezinho, ó, vezão, vezinho. Vezão daqui, vezinho daqui com vezão, ó, vezão, vezinho. E vezinho daqui, ó, com vezinho, vezão, vezinho. Então, é dessa forma que explica, tá certo, gente? É dessa forma, é cruzando desse jeito que explica como lá na F2 saiu homozigota pura dominante, heterozigota, ó, heterozigota, e aqui nós temos uma homozigota recessiva. Por isso que só saiu uma verde. Por quê? Porque a verde herdou os 2 genes recessivos. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu vou mostrar no quadro de Punney isso aqui agora. Olha o quadrinho de Punney aqui, tá? O quadro de Punney, ele é utilizado para a gente fazer esse cruzamento que Mendel fez. Eu criei um espaço aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui. Eu só volto aqui, que eu faço aqui mesmo, tá? Olha aqui no quadro de Punney o que Mendel fez. Ó, vamos... Meu Deus, foi isso. Deixa eu só apagar. Todo mundo presta atenção nesse quadro de Punney para que vocês possam aprender ele, tá? Por que não está aparecendo? Tá aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Vejam só. A gente utiliza para fazer o cruzamento de Mendel. Eu vou colocar aqui de um lado a característica vez em vezinho, que é do verde, tá? Ó.
E aqui do outro lado eu vou colocar a característica do amarelo, que é o Vzão, Vzão. E agora eu vou cruzar, como se fosse um joguinho da velha, tá, gente? Eu vou cruzar Vzão com Vzinho. Vai dar o quê? Vzão, Vzinho. A gente tem que repetir. Pega o Vzão daqui, ó, tá? E o Vzinho daqui. E aí? Que cor vai ser essa ervilha aqui, gente? Escrevam aí para ver se vocês estão entendendo. Que cor vai ser essa ervilha? Que cor vai ser ela? Vzão, Vzinho. Por que amarelo? Porque amarelo é a característica do dominante, tá certo? Vamos cruzar de novo. Agora eu vou pegar esse Vzão com esse Vzinho. Que cor vai ser essa ervilha aqui? Também amarela. Agora eu vou pegar esse Vzão com esse Vzinho aqui, tá? Vzão, Vzinho, dá de novo Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho, dá de novo. Então, a F1, ó, Vzão, Vzinho, tá certo? A F1 toda é Vzão, Vzinho. Por quê? Porque foi o cruzamento de puros. Quando a gente cruza puro, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem direito. Quando a gente cruza puro, a F1 é 100% a mistura dos dois. Aí o que foi que Mendel fez? Ele pegou agora esses filhos aqui e botou para cruzar. Ele pegou Vzão, Vzinho, ó. Vzão, Vzinho e depois Vzão, Vzinho. Que foi isso aqui da F2, ó. Ele deixou cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Agora vamos fazer nós o cruzamento e provar, mostrar aqui o que foi que Mendel viu, tá? Agora eu vou cruzar aqui, ó. Vocês vão me dizer na cor da ervilha, tá? Vzão com Vzão vai dar o quê? Que cor vai ser essa ervilha, gente? Que cor vai ser ela? Amarela é homozigota dominante. Eu quero que vocês falem assim, tá? Ela é homozigota dominante. Ela é toda dominante. Homozigota significa genes iguais. Dominante, tá bom? Tá certo? Então, essa ervilha aqui vai ser a amarela homozigota dominante. Lembrando, viu, Samuel? Você disse verde. Lembrando que Vzão é a cor dominante, tá? Tá aqui, ó, Vzão, tá vendo que essa ervilha é verde? Ela é Vzão, tá certo? A Vzinho é verde, tá? Amarela é dominante, verde é recessivo. Agora eu vou cruzar Vzão com Vzinho, vai dar o quê? Que cor vai ser essa ervilha aqui, gente? Que cor vai ser ela? Hein? Amarela também. Amarela é heterozigota, não precisa dizer dominante, tá? Vai ser heterozigota. Por quê? Porque existe um dominante e um recessivo, tá? Tem que prestar bem atenção nisso. Hoje eu vou botar vocês para fazer muito cruzamento, o dever de casa de hoje, tá? Para vocês aprenderem. Homozigota dominante. E aqui nós temos um heterozigota. Heterozigota significa que ela tem um dominante e um recessivo. E ela vai ser amarela por quê? Porque a cor do dominante domina em relação ao recessivo. Tá bom, pessoal? Vamos de novo aqui. Vzão aqui de cima, repete, ó, e Vzinho aqui do lado. Repete, Vzão, Vzinho. Que cor vai ser essa ervilha? A cor do dominante que prevalece, ela vai ser amarela, tá? Amarela, heterozigota, tá bom? E agora vai ver o que vai aparecer. Agora, um Vzinho daqui, da vertical, e um Vzinho da horizontal. Agora, que cor vai ser essa última ervilha aqui? Que cor vai ser, gente? Que cor? Verde, homozigota. Muito bem, pessoal. Eu vou praticar. Já está chegando ao fim da aula. Eu vou colocar vocês para praticar muito hoje, tá? Eu vou colocar uns exercícios lá para vocês praticarem. Pessoal, só para terminar. Não terminou ainda. Ainda tem uma bagaça aqui. Pessoal, existe a... Oi, pode falar. Pode falar. Tem tempinho ainda, viu? Ainda tem Não tem. Tem muita coisa para nós fazer ainda aqui. Vou só terminar essa questão. Viu, galera? Existe uma coisa que vocês têm que aprender a tirar, que é a proporção genotípica, que eu vou ensinar agora, e a proporção fenotípica. Prestem atenção para vocês aprenderem isso agora e nunca mais esquecer. Isso ajuda demais na vida, no terceiro ano do ensino médio, na vida de vocês, em genética. Vejam só. Proporção genotípica é a proporção das letrinhas. A gente vai dizer quantas letrinhas de cada tipo saíram, tá bom? Proporção fenotípica é a proporção da cor. A gente está trabalhando com a cor da ervilha, ela não é amarela ou verde, a gente vai falar da proporção. E aqui a gente vai utilizar um pouquinho de probabilidade. Em genética, a gente utiliza probabilidade, então prestem bem atenção. Aqui, sempre nesses cruzamentos aqui,
vai dar 4 características diferentes, não é? Não vai dar 4 resultados? Sempre. Sempre vai dar 4 resultados aqui. Sempre, 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 tá certo? E vejam só. Então, cada resultado desse equivale a 25%. Se lembrem disso, tá? Equivale a 25%, tá bom? Ou 1/4, tá? Então, esse resultado primeiro aqui vale 25%, esse daqui vale 25%, esse daqui vale 25% e esse daqui vale 25%, tá? Juntando eles dá o quê? 100%, tá? Então, se lembre, cada resultado equivale a 25% ou 1/4, tá bom? Vamos lá. Proporção genotípica é a proporção da letrinha. Só deu um tipo de letrinha aqui, não foi? Não só deu um tipo, todos não foi vezão, vezinho? Na geração F1, aqui é a F1. Na geração F1, então, quantos por cento, porcentagem agora, quantos por cento de genótipo vezão, vezinho saiu? Vamos lá, vamos contar. 25, tudo é vezão, vezinho. 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100%. Então, na F1, 100% das sementes, elas são vezão, vezinho. É só isso. A proporção é só isso que a gente vai ter que analisar nas questões. A gente tem que saber, tá? Lembrando, cada resultado equivale a 25% ou 1/4, tá? Ou a gente pode dizer 1/1 também, tá? 1/1, 100% ou 1/1, tá bom? Tá certo? Agora vamos analisar a proporção do fenótipo, que é a característica. Que cor saiu as ervilhas aqui da F1? Não foram todas também não foram amarelas? Então, sem a proporção fenotípica, seria 100%, teria que escrever amarelas, tá certo? Vamos analisar agora aqui da F2. F2 vai ser um pouquinho maior, vejam só. Qual é a proporção genotípica? Vamos ver se vocês estão entendendo. Vamos olhar. Cada um equivale a 25%. Quantos por cento saiu vezão, vezão, hein, gente? Digam aí, respondam aí. Quantos 25%. 25%. Vixe como é difícil. É só isso, Adriele? É só isso. Adriele, você fez um meio dizendo que genética é difícil? Não é. Né? Eu não disse a vocês que cada um vale 25%? Então, quantos vezão, vezão saiu? 25%. Só saiu um. Cada um equivale a 25%, então... saiu 25% de vezão, vezão. Agora, quantos por cento de vezão, vezinho? Vamos ver aí, se vocês estão entendendo. Quantos por cento de vezão, vezinho saiu? Vamos contar? Cada um equivale a 25. Ó, 25 mais 25, 50. Então, vezão, vezinho deu quantos por cento? Deu 50%. Tá bom? Agora, quantos por cento de vezinho, vezinho? 25%. Porque cada um equivale a 25. Então, é isso que as questões vão pedir para vocês analisarem. Vocês vão ter que saber analisar. Vocês vão ter que saber fazer o cruzamento e analisar. Genótipo. Eu vou colocar uns exemplos para vocês hoje. Agora, o fenótipo é diferente. A proporção fenotípica é a característica, tá bom? Quantas amarelas saíram aí? Quantos por cento de amarelas saíram aí? 75%. Vamos contar, né? Ó, aqui é 25. Essa primeira é amarela, não é? Não tem o dominante puro, é amarela. A segunda também aqui é amarela, a terceira também é amarela. Por quê? Para ser amarela, se tiver no mínimo um dominante é amarela, tá certo, gente? Então, fechou. 75% da criatura é amarela, das sementes são amarelas. E quantos por cento delas são verdes? Sobrou só 25%. Vocês estão entendendo, pessoal? Pelo amor de Deus, digam que sim. Aqui a gente tem que praticar. Para entender, tem que praticar. E eu vou praticar agora uma com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Cria um espaço aqui. Vou apagar aqui de novo. Deixa eu só finalizar aqui. Eu vou apagar aqui só para fazer um exemplo aqui com vocês, só para fechar, se vocês estão entendendo de verdade. Estou vendo que estão. Vocês estão bem? Olha só. Eu quero que vocês façam aí um cruzamento. Pega o caderno de vocês aí, façam esse cruzamento rapidinho, vocês vão fazendo aqui comigo, tá? Eu quero aqui que vocês cruzem. Pezão, a cor é preto, tá bom? Do indivíduo, preto, tá bom? Preto, tá certo? Digamos que seja uma flor. E pezinho é branco, tá bom?
Pzão é preto e Pzinho é branco. Tá certo? Fechou. Eu quero que vocês façam um cruzamento e vocês me deem a proporção genotípica e fenotípica de um cruzamento de um indivíduo que é Pzão, Pzinho, cruzou com um indivíduo que é Pzinho, Pzinho. E aí? Quero que vocês façam aqui junto comigo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu estou dando informação para vocês que preto, Pzão, a característica é preta, é dominante, e Pzinho é recessivo, tá bom? Pzão é preto, Pzinho é branco. O indivíduo, ó, o pai é Pzão, Pzinho, a mãe é Pzinho, Pzinho. Vamos fazer o cruzamento? Vamos fazer. Como é que a gente faz, professor? Você escolhe. Eu vou colocar o pai aqui na horizontal, então eu tenho que botar igual que tá aqui. Só que eu separo um pouquinho. Eu boto o Pzão do pai e o Pzinho. Ele não é Pzão, Pzinho, então eu tenho que colocar igual, tá? A mãe é Pzinho, Pzinho. Vou colocar a mãe aqui de lado, tá, gente? Ó, Pzinho, Pzinho. Vamos cruzar agora? Vamos lá. Cruzei, agora vamos olhar os filhos deles dois, né? Digamos que sejam das plantas aqui. Vamos olhar como é que serão as flores, a cor das flores. Vamos lá. Eu tenho aqui Pzão do macho e Pzinho da fêmea. Que cor vai ser essa flor, gente? Vamos ver se vocês estão entendendo. Que cor vai ser essa flor aqui? Ela vai ser preta ou branca? Preta por quê? Preto, por que é preto? Por quê? Hein? Por que é preto? Porque a cor do preto é dominante, tá certo? É dominante, tá certo? Ó, aqui, ó, lembrando que aqui não é homozigoto, tá? Tá vendo que é heterozigoto, ó? Tá vendo que tá misturado, tá certo? Ela é preta porque ela tem no mínimo um dominante, então ela vai ser preta. Agora vamos para cá. Eu tenho um pezinho da mãe, ó, pezinho pequenininho, tem que fazer pequenininho, e um pezinho do pai. Que cor vai ser essa daqui? Que cor vai ser? Essa segunda florzinha aqui, que cor vai ser ela? Ela vai ser branca ou preta? Vai ser branco. Por quê? Porque ela é recessiva. Ela herdou os dois recessivos. Muito bem, vocês estão indo bem. Eu tenho agora o Pzão. Ó. Desce o Pzão do pai com o pezinho da mãe. Que cor vai ser essa, gente? Que cor vai ser? Preto, muito bem. O Pzão dominante, ó, e preto. Agora eu tenho um pezinho aqui da mãe e um pezinho do pai. Vai ser o que aqui, ó? Essa última aqui vai ser o quê? Vai ser branquinha. Agora vamos para a proporção genotípica do genótipo. Só deu dois tipos de genótipos diferentes, não foi? Deu um genótipo do tipo Pzão, Pzinho e deu um genótipo do tipo Pzinho, Pzinho, tá? Vamos olhar para a proporção. Quantos por cento de Pzão, Pzinho? Deu quantos por cento aqui? Vamos contar, ó. Cada um equivale a 25, então deu 50%, ou 2 de 4, ou tá certo? Ou 1,5, tá bom? Isso aqui é matemática. Matemática pura isso aqui, gente. Tá bom? Quantos por cento deu aqui agora de Pzinho, Pzinho? Das letrinhas. O genótipo a gente olha para a letrinha, não é para a cor. Quantos por cento deu de Pzinho, Pzinho? Deu quanto, gente? Só é contar. 25 mais 25 também deu 50%, não é? Olha, muito bem. 50% de Pzinho com Pzinho. Muito bem. Agora vamos para a proporção fenotípica. Tá bom? É a cor. Quantas brancas deu? Quantas pretas? Vou botar aqui a cor preta, tá? Quantas pretas deu? Deu quantas pretas, gente? Conta. Essa daqui é branca ou preta? Preta, ó. E no mínimo um dominante é preto. No mínimo um dominante é preto. Deu 50% de flores preta e branca também deu 50% de flores brancas. Muito bem, gente. Eu acho que vocês estão maravilhosos hoje, viu? Muito bem mesmo. É um assunto muito legal. Tem que praticar, senão não aprende, tá certo? Então, proporção fenotípica, você sempre vai olhar para a característica, vai contar as características. E a proporção genotípica, você vai olhar para a letra, para o gene, tá bom? Continuando aqui em Papai Mendel. Então, foi a partir do experimento de Mendel, tá certo? Que ele concluiu que os filhos, eles herdam as características dos pais. Isso é incrível. E hoje a gente sabe que está no óvulo, as características que a gente herda está no óvulo da nossa mãe e no espermatozoide do papai. E quando forma aqui o zigoto, ó, formam quem? Forma a gente, tá certo? Então, os filhos, isso aqui é importante, ó, os filhos, eles herdam apenas um gene de cada, tá certo? De cada característica. Então, a gente só, se o pai tem uma característica, a gente só vai herdar um gene para cada característica.
Tá? Característica do olho, a gente herdou aquele gene do pai, a gente herda aquele gene da mãe, tá certo? Então, aí Mendel fez 2 leis, só para fechar aqui, para fechar só a lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ele fala que é a lei da segregação de fatores. Mendel não fala em gene, porque não existia gene ainda, ele nem sabia o que era. Aquela estrutura que dava a característica, ele não sabia, ele chamou de fator, tá? Então, Mendel não fala gene. Quando vier na questão falando que Mendel utilizava o nome gene, é mentira, porque ele não utilizava o nome gene, ele fala de fator, tá? Então, a primeira lei de Mendel, ele diz o seguinte, que cada característica nossa, ela é determinada por um par de fatores. Eu acho isso tão fofinho quando eu leio. Gente, eu fico tão apaixonada por Mendel. É muito lindo, é muito incrível. A criatura entender que existia alguma coisa dentro do ser vivo que determinava a característica. E ele chamou de fator. Ah, é muito fofo. Eu vou acender umas velinhas para ele. Hoje vou plantar ervilhas em homenagem a ele, porque Mendel é muito fofo. Eu acho ele muito fofinho. Vamos lá. Vamos lá. Ele dizia o seguinte, que cada característica nossa era determinada por um par de fatores, ou seja, um a gente herda da mãe e um herda do pai, tá? Isso é lindo. E esses fatores, eles se segregam, eles se separam durante a formação dos gametas, tá bom? Primeira lei de Mendel é que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam, que segrega durante a formação dos gametas, tá certo? Vamos aqui, meninos e meninas, formação dos óvulos. Aqui são os nossos gametas, tá? Aqui é a célula formadora de gameta. Isso aqui eu vou mostrar o que Mendel dizia, tá? Vou mostrar na bucha aqui para vocês. Vejam só. Eu tenho aqui a célula que vai formar o gameta. Ela duplica o DNA e depois o que é que acontece? Esses fatores, esses genes, ó, eles se separam. Durante a formação de gameta, eles separam. O L vai para um lado, o R vai para o outro, tá certo? E isso aqui, gente, é o que gera variabilidade genética, tá? Então, esse espermatozoide herdou só o L, esse aqui herdou só o gene L, Lzão. E esse daqui herdou só o gene Rzão. Esse aqui só o gene Rzão. Então, a lei de Mendel, o entendimento dele é incrível, mesmo sem ele ter tecnologia, nada. Mas ele sabia que esses fatores, eles se separavam durante a formação do gameta. Por isso que às vezes a ervilha saía verde, por isso que às vezes saía amarela, tá? Por quê? Porque isso é o acaso, isso é lindo, tá? Segunda lei de Mendel, para fechar, para a gente terminar. Ele dizia o seguinte, a segunda lei é a lei da segregação independente, tá? A primeira é segregação de fatores, os fatores se separam durante a formação de gametas, e a segunda lei, ele dizia o seguinte, os fatores que determinam as diferentes características, eles distribuem-se independentemente ao acaso, tá? Então, olha aqui o que significa isso. Quando ele diz se distribui independentemente ao acaso, ele quer dizer o seguinte, que aqui nós temos um cromossomo com gene Azão, ó, aqui com gene Azinho, aqui com Bzão, aqui com Bzinho. E durante a formação do gameta, ele se distribui independentemente, ou seja, o Azão se distribui independente do Azinho, que se distribui independente do Bzão. Então, quando a gente vai olhar para os filhos, ó, a gente vê uma mistura, ó, aqui é os gametas, tá? Espermatozoide ou óvulo. A gente vê que tem óvulo aqui que tem Azão, Bzão, a gente vê que tem uns que é Azinho, Bzinho. Vocês estão vendo que tem uma mistura? Ó, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Então, isso aqui é a explicação da segunda lei de Mendel, tá? Os fatores se distribuem independentemente. E isso é o que gera variabilidade genética. Por isso que se um homem produz 400 milhões de espermatozoides, nenhum vai ser igual ao outro. Tá? Nem vai ser igual ao outro, ele teria que ser uma probabilidade de ter os mesmos genes, a mesma sequência de gene, é gigantesca, quase infinita, essa probabilidade. Por quê? Porque as características, os genes se distribuem independentemente. Mendel é muito fofo. Eu acho assim, é muita oração para uma pessoa ter uma mente dessa na vida, tá? Inteligente demais, né? Não. Descobrir um negócio desse, eu fico besta. Porque hoje é fácil. Você pega... Eu engasgo porque eu me emociono com ele. Eu adoro. Não, gente, eu podia passar a noite falando sobre ele. Pessoal, hoje você pega o DNA de qualquer pessoa, você bota lá, faz uma PCR, pega lá os dados do DNA,
Você clona o DNA se quiser. Você olha lá, coloca os dados no computador. O computador dá para você tudo. Mendel teve a santa paciência de pegar florzinha por florzinha, esperar crescer, aguar, ficar lá, colocando lá as florzinhas para namorar, autofecundação, esperando autofecundar. Isso é incrível demais. Descobrir isso é incrível. Esse homem foi atrás de ser professor da universidade, não deixaram. Bichinho, ficou arrasado da vida. É doido, é doido, é doido. Levou muito nome. Olha, os biólogos, a gente leva o nome de doido, entendeu? Porque ele sofre, pois pode acreditar. Pesquisa a história dele, vocês ficam chocados como o bichinho foi subjugado. Ele tentou tanta coisa na vida e assim, infelizmente, ele morreu sem ter o trabalho dele bem reconhecido, como ele merecia, né? Por isso que hoje a gente tem que aprender genética, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer cruzamento até amendoê em homenagem ao trabalho dele, porque ele foi incrível, tá? Vamos lá. Então, a partir desses conhecimentos, né, a gente pode o quadril... Ei, vocês aprenderam o quadripune, gente? Só para terminar. Vocês aprenderam? É facinho, né? Vocês aprenderam. Eu vou colocar uma atividade agora para vocês. Eu vou estimular vocês a fazer alguns cruzamentos hoje, tá? Vou estimular só fazer cruzamento, proporção genotípica e fenotípica. E próxima aula a gente termina. Para a gente brincar disso aqui, ó. Eu as questões, também das questões. Não deu tempo, mas... brincar disso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui é nível hard. Entender isso aqui é show de bola demais. Quando vocês respondem uma questão dessa, a gente fica se achando na vida, tá? Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, porque vai ter aula agora. Eu não vou tomar mais tempo, porque se for só mim, eu ficava, tá? O que acharam do conteúdo, gente? O que acharam da aula? Assunto bom, né? Assunto muito bom mesmo. E é massa mesmo, a gente tem que estudar mesmo, viu? Vou colocar uns cruzamentos, vocês vão fazer, tá certo? Tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo aí para perguntar, qualquer coisa, tá certo? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, Adriele. Deixa eu ver vocês estão falando, acho tão bom quando vocês falam, adoro ouvir a voz de vocês. Gente, eu tô tão ansiosa pro presencial.